Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Estudo o Livro do Céu, volume 4, o trecho 34 ao 41. Luísa Picarreta. 18 de novembro de 1900. A união do coração com o de Jesus faz passar ao estado de perfeita consumação. Jesus continua a ter o meu coração no seu coração, e de vez em quando se digne fazer-me ver isso, fazendo festa como se tivesse feito uma grande aquisição. E nesses dias, encontrando-me fora de mim mesma, na parte que corresponde ao coração, em vez do coração, vejo a luz que o bendito Jesus me envia naqueles 3 respiros. Depois, esta manhã, ao ouvir, mostrando-me o seu coração, disse-me: Amada minha, qual queres, o meu coração ou o teu? Se queres o meu, vai sofrer mais, mas deves saber que fiz isso para te fazer passar o outro estado. Porque quando se chega à união, se passa a outro estado, e que é o da consumação. E a alma, para passar a esse estado de perfeita consumação, tem necessidade ou de meu coração para viver, ou do seu todo transformado no meu. E de outra maneira, não podes passar a esse estado de consumação. E eu, tremendo toda, respondi: Doce amor meu, minha vontade não é mais minha, senão tua. Faz o que queiras e eu estarei mais contente. Depois disso, lembrei-me de algumas dificuldades do confessor, e Jesus, vendo meu pensamento, me fez ver como se eu estivesse dentro de um cristal, e esse impedia fazer ver aos demais o que o Senhor operava em mim, e adicionei: Você só conhece o cristal, e o que ele contém dentro, para os reflexos de luz, assim é para você. Quem traz a luz da crença vai tocar com a mão o que eu faço em você. Senão, você vai perceber as coisas naturalmente. O trecho 435, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender e um viver mais perfeito. Encontrando-me
encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não conheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me faz, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com as insígnias do paixão, com as insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-lo com um assim e o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o, adornando-o com tantas flores diversas, e enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver no meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderá amar-me perfeitamente, até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegará a amar-me a mim e ao próximo, com o meu mesmo modo de amar. Segundo, a humanidade profunda, a humildade profunda, humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e esse fica machucado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se reflete os raios, transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornada pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o império. Quarto, a obediência vai unida com muita vontade, com a minha vontade, porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é obediência que se refere a mim diretamente, tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambos são virtude de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Depois acrescentou: de saber que de agora em diante viverá com meu coração e deves entendê-los a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. O trecho 436, 22 de novembro de 1900. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela.
Continua a fazer-se ver meu adorável Jesus. Essa manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim e os dois corações tão fundidos que parecia um e o meu do Cício parecia um. E o meu do Cício Jesus disse-lhe: Hoje decidi dar-te um lugar do coração, a mim mesmo. Naquele momento, vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração. E de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração, como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disto acrescentou: Tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer, e tudo que te mortificarás, e do que te privarás por amor meu, do que te privarás por amor meu. Mas quem pode dizer tudo que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, eu sinto como se o estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graça tão grandes que o Senhor fez à minha alma, não resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. O trecho 4:37, 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma e, saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra e estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E, ó, como parecia impróprio que afronta se fazia o Senhor, ao nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vendo nele, ousemos-nos ofendê-lo. Oh, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidaria de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu. Assim que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia o seu canto, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Depois disso, vi que de Jesus saía muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles. Mas sendo eu muito restrita, Jesus tão grande e alto que não tinha limite nem de grandeza, nem de altura. Não conseguia absorver tudo em mim. Muitos comia fora. Muitos corriam fora, oh Jesus, muitos corriam fora, embora permanecesse em Deus mesmo. E eu sentia um desgosto por isso e teria querido que todos corressem a beber desse ribeiro, mas escassíssimo era o nome dos veadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso também por isso, me disse: Isso que vês é a misericórdia contida, e isso irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impede de misericórdia. E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: Não, Senhor, não pode fazer justiça. Não quero eu, e não querendo eu também, tu o queres.
porque a minha vontade não é mais a minha, mas tu, o sendo tudo, a tua sendo tua, tu, o que eu quero, quero também tu, e queres, e tu, meu pai, voltando aqui um pouco, não, Senhor, não podes fazer justiça, não quero eu, e não querendo eu também, tu o queres, porque a minha vontade não é mais minha, mas tua, e sendo tua, tu, tudo que eu não quero, também tu queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou e meu doce Jesus diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim. E eu encontrei-me em mim mesma. O trecho 438, 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando vi o meu docíssimo Jesus sentir-me quase com temor e ainda não vinha. Mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela nossa amada, pela pessoa amada? Quando encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçura e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor e de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Em quantas obras se diz faço por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isso, fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a pessoa supera, porque onde há vontade, há vida no obrar o bem, a vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. O trecho 439, 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços e, enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois, de breve instante, um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferente entre eles. Surpreendida, ao olhar para isso, disse: como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um só, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, ele põe a marca da distinção, de modo que essa nossa natureza, derretendo-se em amor,
como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união dela, forma três e voltando a derreter, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagem toda semelhante a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que é a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem, e condicionou ao homem a divindade. Enquanto isso fazia, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana e só por ele, tinha confiança de permanecer dentro deles. Senão, quem se atreveria? Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade para ser admitida à sua conversão e obter reescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei, quantas coisas compreendi, mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque senão me parece liberada do corpo, mas ao me encontrar novamente aprisionada às trevas da prisão, à distância do meu mistério sol, a pena de não vê-lo me tornam incapaz de descrevê-las, me faz viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. O trecho 440, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade divina, da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perde por si mesma a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim e esta manhã, ao vir, disse-me: Amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar e a ti e ao teu santo querer. E se isso me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu em uma palavra tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, nesse santo querer, desejo e quero principalmente te conformar e para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer. Põe-te no círculo da minha vontade e observas nelas se as suas conversas, virtudes, qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. Nessas paradas que fez adquirirá sempre mais novas, inauditas notícias do meu santo querer, e por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isso te fará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terá necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em arma contra elas, pois enquanto parece que morre, renasce novamente, mais forte, né?
e viva, senão que sem em combater, sem estrondo, docemente morre, porque diante da santidade da minha vontade as paixões não se atrevem e apresentar-se e perdem por si mesma a vida. Se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz, que faz suas saídas, suas escapadinhas a seu próprio querer e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta, enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo e tua única ocupação será de me amar e ser amada por mim. E depois disso, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha coroa de espinho e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, com o desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. O trecho 4:41. 25 de dezembro de 1900, vê o nascimento de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, eu sentia fora de mim mesma. Depois de ter virado, me encontrei dentro de uma caverna e vi a rainha mãe, que estava no momento de dar à luz ao menino Jesus. Que maravilhoso prodígio! Parecia-me que tanto a mãe como o filho estavam mudando em luz puríssima. Mas nessa luz distinguia-se muito bem a natureza humana de Jesus, que continha em si a divindade, que o servia como de véu para cobrir a divindade, de modo que, abrindo o véu da natureza humana, era Deus, e coberto com esse véu era homem. E eis o prodígio dos prodígios. Deus é homem, homem e Deus, que sem deixar o Pai e o Espírito Santo, vem habitar conosco e toma carne humana, porque o verdadeiro amor nunca desune. Agora, me pareceu que a mãe e o filho, nesse felicíssimo instante, ficaram como espiritualizados. E sem um mínimo obstáculo, Jesus saiu do seio materno, transbordando, embora em um excesso de amor, ou seja, esses santíssimos corpos transformados em luz, sem o mínimo impedimento, Jesus luz saiu de dentro da luz mãe, ficando são e intacto tanto um como o outro, a outra, retornando depois ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino, que nesse momento do seu nascimento transcorria ainda exatamente os raios de sua divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe, que ficou tão absorvida naqueles raios divinos? Me parecia que São José não estava presente no momento do parto, mas que permanecia em outro canto da caverna, todo absorto naquele profundo mistério. E se não viu com os olhos do corpo, viu muito bem com os olhos da alma, porque estava arrebatado em êxtase sublime. Agora, no momento em que o menino saiu à luz, eu teria querido voar para pegá-lo em meus braços, mas os anjos me impediram, me dizendo que cabia à mãe a hora de ser a primeira, a honra de ser a primeira a tomá-lo. Então a Virgem Santíssima, como sacudida, voltou a si e das mãos de um anjo recebeu o filho em seus braços e apertou tão forte no arrebatamento do amor em que se encontrava,
que parecia que a queria meter de novo nela. Depois, querendo dar um desabafo a seu ardente amor, o pôs a mamar de seu seio. Entretanto, eu permanecia toda aniquilada, esperando ser chamada para não receber outra repreensão dos anjos. Então a rainha me disse: vem tomar no a teu amado e gozá-lo também tu. Desafoga com ele o teu amor. Assim que disse isso, me aproximei e a mamãe a pôs nos braços. Quem pode dizer minha alegria? Os beijos, os abraços, as ternuras. Depois que desabafei um pouco, disse-lhe: meu amado, tu bebeste desse leite de nossa mãe, torna-me partícipe. E ele, condescendente de sua boca, derramou parte desse leite na minha e depois me disse: amada minha, eu fui concebido unido à dor, nasci à dor, morri na dor, e com os 3 cravos com que me crucificaram, cravei os 3 potentes cravei as 3 potências, inteligência, memória e vontade daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doente, dispersa do seu Criador e sem nenhum freio. E enquanto dizia isso, deu uma olhada no mundo e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: amável menino, não entristeça uma noite tão alegre com o teu pranto. A quem te ama, em lugar de dar desabafo ao pranto, demos desabafo ao canto. E assim dizendo, condescendente de sua boca, derramou parte desse leite na minha e depois me disse: amada minha, eu fui concebido unido à dor, nasci à dor, morri na dor, e com os 3 cravos e com os que me crucificaram, cravei as 3 potências, inteligência, memória e vontade daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doente, disperso no seu Criador e sem nenhum freio. E depois dizia isso, eu dei uma olhada no mundo e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo chorar, disse: amável menino, não entristeça, na noite tão alegre, como que com teu pranto a quem te ama, em lugar de dar desabafo ao pranto desse desafogo, canto. E assim dizendo, comecei a cantar. Jesus destruiu-se ao ouvir-me cantar e deixou de chorar. Ao terminar meu verso, ele cantou o seu com uma voz tão forte e harmoniosa que todas as demais vozes desapareciam ante a sua voz do cisma. Depois disso, pedi ao menino Jesus pelo seu confessor, por aqueles que me pertence e finalmente por todos, e ele parecia todo condescendente. Quando eu estava neste desapareceu e eu voltei a mim mesma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.